Olá, me chamo Victor Hugo de Souza Viveiros, sou graduando em Ciência da Computação pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Irei apresentar nosso trabalho Rede Neural Totalmente Conectada para classificação de imagens de raio-x de Covid-19 usando características híbridas. Este trabalho é fruto de pesquisa realizada dentro do Grupo PET, Programa Educação Tutorial, sendo realizado junto com os alunos de graduação Rayane Lima e Fernando Martins, e orientado pela doutora Alessandra Coelho e pelo doutorando Matheus Bafa. Atualmente, o processo de diagnóstico é feito por meio da coleta de material respiratório, realização de aspiração das vias aéreas ou indução de escarro, podendo ser feitos também exames rápidos após determinado período de infecção. A utilização de exames de imagens médicas pode auxiliar na detecção de lesões pulmonares, reduzindo custos e aliviando o sistema de saúde, uma vez que ocorre a falta de testes em determinadas localidades. O diagnóstico das radiografias detecta anormalidades em pacientes com determinado grau de infecção. Ao compararmos essas duas imagens, por exemplo, fica evidente o contraste entre o exame de um paciente saudável e o infectado, que possui manchas brancas pelo pulmão. Este fato indica o histograma de intensidade, que contabiliza pixels claros e escuros, como uma possível característica a ser analisada, uma vez que as manchas brancas aumentam o número de pixels claros. Dito isso, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia de classificação de imagens radiográficas, utilizando técnicas de visão computacional a fim de auxiliar médicos na detecção de artefatos na imagem, indicando quando uma amostra provém de um paciente infectado por coronavírus ou um paciente saudável. A metodologia é dividida em três partes: pré-processamento, extração de características e classificação. Sobre a etapa de extração, inicialmente foi utilizado apenas o histograma de intensidade como característica analisada, sendo posteriormente complementada com textura de Haralick, com o objetivo de melhorar as métricas. Na etapa de pré-processamento, o objetivo é preparar as imagens para extração de características, normalizando a base de dados e evidenciando as áreas mais importantes. As imagens são dispostas em tamanhos, cores e formas diferentes. As imagens foram carregadas em grayscale, normalizando as cores. Para normalizar os tamanhos, elas foram redimensionadas para 512 por 512, resolução usada inclusive na rede neural. A normalização de forma se deu através da segmentação dos pulmões, utilizando uma solução de U-Net, que gera uma máscara com o formato dos pulmões, sendo usada posteriormente para recortar a imagem inicial e gerar uma final, recortada. Ao fim do processo é realizada a equalização de histograma para aumentar o contraste das imagens. O coronavírus se manifesta como manchas pulmonares, que influenciam o histograma de intensidade da imagem, sendo então utilizado como característica analisada. O arquivo é formado por 525 linhas, representando as imagens, e 255 colunas, do 0 ao 254, representando a quantidade de pixels referente a cada intensidade. A intensidade 0, que é a cor preta, foi removida por representar o fundo da imagem. Como dito anteriormente, com o objetivo de melhorar as métricas, foram adicionadas características texturais, com base no descriptor de Haralick. Ele é composto por 13 valores, referente às 13 métricas estatísticas calculadas sobre matrizes de ocorrência. A arquitetura proposta neste artigo é baseada em um modelo de rede neural totalmente conectada, onde a entrada corresponde às características extraídas na etapa anterior, ou seja, os 255 valores do histograma mais 13 do Haralick, totalizando 268. A saída é um neurônio binário, indicando se a imagem representa paciente infectado ou não. O modelo de rede neural utilizado possui 6 camadas ocultas, com 180 neurônios cada, possuindo ativação ReLU, função de loss MSE, otimizador SGD e 20% de dropout para evitar overfitting. O neurônio de saída é binário, com ativação TAN.
A realização dos experimentos foi feita utilizando uma base de dados constituída por 525 imagens, sendo 263 de pacientes infectados e 262 de pacientes saudáveis. Inicialmente foram realizados experimentos utilizando apenas histogramas de intensidade, onde foi vista a possibilidade de melhoria das métricas utilizando características de texturas. Foram comparados resultados utilizando tanto apenas o histograma, quanto utilizando características híbridas. Foram utilizados dois tipos de experimentos. O CAFOLD, realizado durante 10 ciclos, analisou os melhores hiperparâmetros para a rede neural, tendo como resultado suas métricas, e o Holdout, que foi realizado para geração e análise de gráficos, para avaliar o processo de aprendizado, a existência de overfitting e o limite de convergência, utilizando os hiperparâmetros do primeiro teste. A avaliação de hiperparâmetros se deu utilizando as variáveis apresentadas na tabela. Esses experimentos foram realizados tanto utilizando apenas o histograma, quanto utilizando características híbridas. Como melhores resultados, obtivemos ReLU como ativação de camadas ocultas, TAN como ativação de saída, otimizador SGD, função de loss MSE e 180 neurônios em cada camada oculta. Experimentos utilizando histograma de intensidade. Nos experimentos utilizando apenas o histograma de intensidade, como podemos observar, foram obtidas médias abaixo de 90%, que embora sejam boas médias, desejava-se melhorá-las. Essas médias foram calculadas em cima dos resultados de cada fold, representado pela coluna 1, de acordo com a métrica avaliada. Experimentos utilizando características híbridas. Com a adição dos descritores de Haralick, conseguimos aumentar as médias para um valor acima de 95%, obtendo, assim, um ótimo resultado. Ao analisar os gráficos gerados pelo experimento de Holdout, observa-se que no gráfico de acurácia, os valores de treino e validação estão próximos, indicando que não houve overfitting, e no gráfico de loss, verifica-se que ele fica abaixo de 1.0, significando um ótimo resultado. Ao comparar este trabalho com outros existentes, percebe-se que, embora estes utilizem métodos mais robustos, como a utilização de redes neurais convolucionais, apresenta-se uma eficácia competitiva, ao alcançar médias de 95%. A utilização de raio-x para a detecção do coronavírus possui baixo custo, permitindo seu uso, junto a ferramentas auxiliares, na análise de imagens clínicas, podendo ajudar principalmente localidades com a falta de um especialista específico. Os experimentos realizados demonstram que o método proposto traz ótimos resultados comparado a outros trabalhos existentes, possuindo eficácia competitiva, embora utilizando métodos manuais, como a utilização de extração de características. Um agradecimento aos grupos PET e Computação Aplicada do IFET Campus Rio Pomba pela oportunidade de realizar essa pesquisa, e ao WVC pela publicação. Obrigado.